Olá, eu sou Ângela Araújo e sejam bem-vindos ao canal Saiba Mais Português. Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula aí de ortografia. Vamos falar sobre o emprego das palavras e o emprego do hífen. Então, aqui vamos ver todas as regrinhas aí do hífen, aquelas regrinhas que sofreram algumas alterações no último acordo ortográfico. E o emprego das palavras é bem parecido com aquelas formas variantes da língua que a gente viu no vídeo anterior. Vamos iniciar com esse primeiro grupo aí de palavras, que é o ao encontro e de encontro, que geralmente causa um certo probleminha aí na hora de escrever, né? E até mesmo de falar, porque quando é que a gente usa ao encontro e de encontro? Vocês sabem a diferença? Ao encontro, ele vai equivaler a favor de. Ele rege a preposição de. Então, ele pode ser substituído pela expressão a favor de. Se ele puder ser substituído por essa expressão sem perder sentido, então a gente usa ao encontro, ok? Então, vamos lá. Aquelas atitudes vão ao encontro do que eles pregavam. Ou seja, vamos fazer a substituição. Aquelas atitudes vão a favor do que eles pregavam, tá vendo? Não perdeu o sentido, não perdeu aí o significado, manteve-se aí o sentido. Então, a gente entende que ao encontro é igual a favor de algo. Então, de encontro, ele rege a preposição a e ele equivale a contra alguma coisa ou em direção oposta. Então, tudo aquilo que for contrário, que dá ideia de contrário, a gente usa de encontro. Tudo aquilo que dá ideia de a favor, de defesa, de concordância, a gente usa ao encontro, ok? Então, vamos ver. Essas ideias vêm de encontro às, ó, a preposição aí, né? As que eu tenho sobre o mesmo assunto. Vamos substituir? Essas ideias vêm contra as que eu tenho sobre o mesmo assunto. Tá vendo? Como realmente dá pra gente substituir sem perder o sentido? Então é isso. Seção, seção, seção. Essas três palavrinhas que dão um trabalho na hora de escrever, não é? Porque na fala, elas não se diferem em nada. Essas palavras, elas causam uma confusão na hora da escrita, né? Porque na fala não há nenhum problema, elas vão ter a mesma pronúncia, mas na escrita é que elas vão se diferenciar. Essa é a mais fácil de memorizar, já que ela é a única que tem um C aí. Então, seção é ceder. Ok? É o ato de ceder, é o ato de dar, de doar alguma coisa ou algo. Né? Então, ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Ele fez a doação dos seus direitos autorais, ou ele cedeu seus direitos autorais. A cessão do terreno para a construção do estádio agradou a todos os torcedores. A doação do terreno para a construção do estádio agradou a todos os torcedores. Então, dá para perceber que realmente dá para a gente substituir. Então, se dá para substituir sem perder o sentido, é porque é a palavrinha certa. Então, cessão com C é o ato de ceder, ok? Cessão com S e dois S's, né? Porque nós vamos ter agora depois a cessão com essa cedilha. Então, cessão com dois S's equivale a um intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia. Sabe quando você está assistindo um filme? Então, o tempo do filme é uma sessão. O tempo de uma novela é uma sessão, ok? Então, assistimos a uma sessão de cinema. Ou seja, estávamos por um tempo assistindo um filme. Então, o filme seria essa sessão. Reuniram-se em sessão extraordinária, reuniram-se em assembleia extraordinária, ou seja, reunião de várias pessoas para discutir um assunto por um determinado tempo. Então, isso é a sessão, ok? Com dois S's. E sessão com C cedilha, ela significa segmento, subdivisão. Sabe quando você vai nas Americanas e tem um monte de departamentos? Então, esses departamentos são seções.
né? Tem a seção de brinquedos, a seção de roupa, de lingerie, de produtos de higiene, de limpeza. Então, esses departamentos são seções, né? São subdivisões de um mesmo contexto, ok? Então, lemos a notícia na seção de cinema. Mostra lá uma parte, uma divisão do jornal. Compramos os presentes na seção de brinquedos. Então, a gente foi numa parte da loja que tem brinquedos. Então, nós fomos aí num segmento, numa subdivisão de um conjunto que se divide em vários outros. Então, seção, compartimentos, divisão, ok? Essa também causa problema, né? Porque na fala, assim como seção, elas não se diferem, né? Mas na escrita, sim. Então, é na escrita que a gente vê, muitas vezes, a dificuldade de uso dessas palavras. Elas são um emprego que vão trazer umas certas confusões, mas são muito fáceis de se lembrar de quando e como usar elas, ok? O A com H, ele vai sempre se remeter ao passado. E o A sem H, sempre ao futuro. Então, passado, futuro, ok? O A com H, ele vai se remeter sempre ao passado. Mas também vai dar uma ideia de existência às vezes. Ou ele representa o passado, ou ele dá a ideia de existência, ok? Ele pode ser substituído por existem ou por existe, ok? Então, vamos lá. Há 2 meses que ele não aparece. Então, o A com H, ele pode ser substituído pela palavra faz. Vamos lá? Faz 2 meses que ele não aparece. Entendeu? Olha a ideia de passado aí, não é? Ele chegou da Europa há 1 ano. Novamente a ideia de passado, né? Vamos substituir pelo faz? Ele chegou da Europa faz 1 ano. Entendeu? Ideia de passado. No mundo, há muitos fãs de futebol. Será que o faz aí substitui? No mundo faz muito fã de futebol. Não, né? Aí a gente não tem uma ideia de passado, a gente tem uma ideia de existência. Então, no mundo existem muitos fãs de futebol. Compreenderam? Então, no mundo há muitos fãs de futebol. Ideia de passado ou de existência. O A sem H, ele vai indicar futuro, sempre futuro, ok? Ou vai trazer a ideia de distância. Daqui a 2 meses ele aparecerá, ou seja, futuramente ele aparecerá. Ela voltará daqui a 1 ano. Então, no próximo ano, daqui a 1 ano, ela voltará. A Terra fica a milhões de quilômetros do Sol. Então, aqui nós temos a noção de distância. Nos 2 primeiros exemplos, nós tínhamos a noção de futuro. Então, nesse exemplo, a Terra fica a milhões de quilômetros do Sol, nós temos a noção de distância. Mas. Quando é que usa, não é? Esse é outro emprego de palavras que a gente vê causando uma grande confusão na hora da escrita, porque são muito parecidas. Então, vamos tirar hoje as dúvidas sobre o mas e o mas. O mais, ele dá a ideia de adição, ok? Mas ele também pode ser um pronome indefinido. Mas dá a ideia de adição. Sem dúvida, é a garota mais simpática da sala. Então, a gente percebe aí que ele está funcionando como um advérbio de intensidade. Ela não é qualquer garota, é a mais simpática. Então, está intensificando aí a qualidade dela de simpática, ok? 2 mais 2 às vezes dá 5. É um termo irônico que se costuma usar, mas a gente percebe que esse mais dá a ideia justamente de adição. Então, a gente viu aí o mais como um advérbio de intensidade,
com o conceito de adição e agora nós vamos vê-lo como pronome indefinido. Atualmente tenho mais sabedoria e mais conhecimento. Então, nesse contexto aqui, nós temos o mais funcionando como um pronome indefinido. Isso porque ele não vai trazer a ideia de intensidade como do primeiro caso, da garota mais simpática. Ele vai trazer uma ideia de qualidade. Segundo, ele pode ser substituído por outro ou por outros. E terceiro, ele sempre vem acompanhando, se referindo a um substantivo. Então, nós temos tenho mais sabedoria. Sabedoria é um substantivo. E mais conhecimento. Conhecimento também é um substantivo. Mais oposição, contraste. Então, sempre que a gente vê o mais sem o i, ele dá a ideia de contraste, de oposição, ok? Ninguém esperava, mas ele acabou aparecendo. Ou seja, era um ato que era uma situação que ninguém estava esperando. Então, de repente, aconteceu. Nós temos aí uma oposição. Eles trabalham muito, mas ganham pouco. Nós temos aí um contraste, não é? A pessoa trabalha muito, mas ainda assim ganha muito pouco. Entendeu? Ideia de contraste. E mas, com acento, é contrário de boas. Pessoas boas, pessoas legais. Então, a gente tem esse contrário de boas, né? Então, mas é o plural de mal, no feminino. Ok? Ela tem atitudes más. Eles são pessoas más. É o plural de mais no feminino. E falando de mais, né? Tem mais pessoas más. Vamos falar de mal com U e mal com L. Qual é a diferença? É outra que causa uma imensa confusão e é uma das mais simples de se memorizar. Porque o mal com U é contrário de bom e o mal com L é contrário de bem. Super tranquilo de explicar, não é? O mal com U, ele sempre vai ser o contrário de bom, ok? Sempre. Não muda. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o mal com L, ele pode ser o contrário de bem, ele pode funcionar como assim que, ou ele pode funcionar como um substantivo. Entendeu? Então, mal com o contrário de bom, mal com L, contrário de bem, ou ele pode ser um substantivo também. A gente vai entender aqui um pouco. Escolher um mau momento. Se a gente substituir por bom, não perde o sentido. Escolher um bom momento. Se a gente colocar o bem, aí você percebe que já muda o sentido. Escolher um bem momento. Entenderam a diferença agora? Isso mesmo. Então, essa é a história de um homem bom. Olha aí a pessoa. Essa é a história de um homem mau. Percebe-se que dá para substituir. Era um mau aluno. Então, mal, contrário de bom. Mal com U. Mal com L. Ele se comportou mal. Se a gente substituir por bem, não perde sentido, né? Ele se comportou bem. Se a gente substituir por bom, já não vai manter o sentido, né? Ele se comportou bom. Perceberam? Seu argumento está mal empregado. Mal chegou, saiu. O mal não tem remédio. Então, nós vemos aí o mal funcionando como um substantivo. Para a gente saber se a palavra está se comportando como substantivo, a gente só precisa prestar atenção no artigo que acompanha. O substantivo sempre vem acompanhado por um artigo, seja indefinido, seja definido. Então, o mal não tem remédio. Então, nós temos aí o mal funcionando como um substantivo. Ela foi atacada por um mal incurável. Novamente, mal aí funcionando como um substantivo. Tranquilo? Onde, aonde e donde. Também é outras palavras aí que são outras palavras que causam uma dúvida tamanha na hora de escrever e de falar, já que elas têm essa diferenciação aí na pronúncia, né, de onde e aonde.
Onde vai funcionar sempre com os verbos de ligação ou com os verbos de movimento que não levam a preposição a. Ok? E aí a gente tem que lembrar daquelas aulas de regência para a gente poder lembrar de quais verbos usam a preposição a, quais não usam preposição a e etc. Mas vamos ver os exemplos mais rápidos. Onde estão os livros? Então, nós temos estão aí, que é um verbo de ligação, né? O verbo estar. Então, não sei onde te encontrar. Nós temos aí... Então, quem sabe, sabe algo. Percebe-se que esse verbo não tem preposição. Ok? Ele é um verbo, ele é um objeto direto. Ele é um verbo direto, né? Transitivo direto. Ele não tem preposição. Aonde? Ele quer dizer, indica para onde. Né? Então, ele vai sempre se relacionar com os verbos de movimento que levam a preposição a. Então, vamos ver. Aonde você vai? Quem vai a algum lugar. Aonde nos leva com tal rapidez? Quem leva a algum lugar. Perceberam aí que na regência desses verbos há sempre a preposição a? Então, são verbos de movimento que levam a preposição a, por isso nós usamos o aonde. E o donde é nada mais do que a ligação entre a preposição de e a palavra onde, que forma o donde, ok? Então, o donde ele vai sempre indicar a origem, de onde você vem, entendeu? Sempre origem. Os porquês também são outros que causam confusão, porque na pronúncia, na fala, eles não têm nenhuma diferenciação. A sua diferenciação é só na escrita mesmo, né? Que a gente vai perceber como eles são diferentes. Mas na fala, praticamente não se nota essa diferença. A gente usa tranquilamente. Mas como a escrita é outro universo, né? Então vamos lá conhecer nesse universo da escrita as diferenciações aí dos porquês. Porquê separado e sem acento, ele equivale pelo qual, e suas flexões, né, pelas quais, pelos quais, etc. E ele também equivale à razão, ok? Então, vamos lá. Este é o caminho porque passo todos os dias. Então, se eu substituir pelo qual, ou sua flexão no caso, né, não vai mudar o sentido. Este é o caminho pelo qual passo todos os dias. Viu? Não mudou o sentido. Não entendi os motivos porque eles faltaram. Não entendi os motivos pelos quais eles faltaram. Também não mudou o sentido. Razão. Ideia de razão. Esse porquê dá ideia de razão, mas ele sempre vai estar no início de frase. Então, por que razão você não compareceu? Por que ele faltou à reunião? Qual a razão dele ter faltado à reunião? Aí nós temos o porquê separado e com um acento. E ele também dá ideia aí de razão, ok? Mas ele vai vir no fim de períodos interrogativos ou afirmativos. Então, vamos lá. Você não compareceu, por quê? Por qual razão você não compareceu, entendeu? Suzana agiu assim e não sabe por quê. Suzana agiu assim e não sabe a razão. Ele faltou por quê? Ele faltou qual a razão? Tranquilo? Porque junto e sem acento equivale a pois. Esse é o mais fácil de memorizar. Porque ele só equivale a pois. Tirou boa nota porque estudou bastante. Tirou boa nota, pois estudou bastante. Não compareceu porque estava doente. Não compareceu, pois estava doente. Traga imediatamente os documentos porque eu preciso deles. Traga imediatamente os documentos, pois eu preciso deles. É o mais fácil de se memorizar. E o porquê? Com acento e junto, ele atua como substantivo. Então, ele vai vir acompanhado por um artigo definido ou indefinido. Também é outro super fácil de se identificar. Ninguém entendeu o porquê da proibição. O porquê, tá vendo? Então, ele funciona como um substantivo.
Não compreendemos o porquê da briga. Novamente, ele funcionando como um substantivo. Ele me deu um belo porquê. Belo é um adjetivo, mas nós temos um artigo indefinido acompanhando o porquê. Ok? Então, um porquê. Se não e se não. Também são palavrinhas que causam uma confusão muito grande. O se não junto, ele dá a ideia de caso contrário. Inclusive, você pode até fazer a substituição numa boa. Não estacione naquele local, senão você será multado. Vamos ver a substituição? Não estacione naquele local. Caso contrário, você será multado. Tá vendo? Não perdeu nenhum sentido. Faça o depósito até amanhã, senão o pedido será cancelado. Faça o depósito até amanhã, caso contrário, o pedido será cancelado. Sem nenhuma perda aí de sentido. Se não, vai equivaler a esse por acaso não. Se não chover, iremos acampar. Se por acaso não chover, iremos acampar. Tá vendo? Dá para substituir uma boa. Se a gente for colocar caso contrário aqui, já não vai funcionar, não é? Caso contrário chover, iremos acampar. Tá vendo? Perde totalmente o sentido. A festa será amanhã à noite, se não ocorrer algum imprevisto. Então, vamos substituir. A festa será amanhã à noite, se por acaso não ocorrer algum imprevisto. Sem nenhuma perda aí de sentido. Vamos para o emprego do hífen, né? O hífen. Tentei voltar e não voltou. Vamos para o emprego do hífen. O hífen e essas milhares de regrinhas dele, né? Que são bem difíceis de memorizar, mas com um pouquinho de atenção, com um pouquinho de cuidado, a gente consegue aí guardá-las na mente. E é sempre bom a gente ter uma gramática do lado, né? O nosso lado aqui para a gente poder estar sempre consultando também. Não tem problema consultar, a gente sempre tem que ter uma gramática. Eu tenho uma gramáticazinha de bolso, pequenininha assim, que quando surge uma dúvida, vou lá e pesquiso nela. Bem rápida, bem objetiva. Emprega-se o hífen, né? Nas palavras compostas por justaposição, cujos elementos substantivos, adjetivos, numerais ou verbos constituem uma nova unidade morfológica e de sentido, mantendo o acento próprio, ainda que o primeiro elemento esteja reduzido. Então, o que é palavras compostas por justaposição? Palavra composta por justaposição é quando você junta duas palavras para formar uma expressão composta e ela não perde o sentido. Ou melhor, ela não perde a sua estrutura. Então, por exemplo, arco-íris é uma palavra composta por justaposição. E a gente percebe que as palavras que formam a palavra composta não se modificaram, não teve sua estrutura fonológica ou a sua estrutura gráfica alterada. Elas conservam a sua estrutura perfeitamente. Arco, que é uma palavra diferenciada, íris, que também é outra palavra diferenciada, que juntas formam um novo conceito, que é arco-íris, né? Aquele jogo de luzes, de cores, aquele jogo de cores formado em forma de um arco-íris. Ok? Alguns compostos em que se perdeu a noção de composição grafam-se como uma única palavra. Nós temos paraquedas, que a gente percebe aí que conserva a sua estrutura, mesmo juntas. Nós temos para e queda. Paraquedista também mantém-se a estrutura. Girassol também mantém-se a estrutura. Passatempo também mantém-se a estrutura. Isso é diferenciado porque nós temos um outro processo de formação de palavras compostas, que é a aglutinação. Então, enquanto nós temos a justaposição que mantém e conserva toda a estrutura fonológica e gráfica da palavra, na aglutinação não. Na aglutinação ocorre tanto a perda quanto o ganho de novos fonemas e de novas letras
na palavra. Por exemplo, a palavra lobisomem. Na palavra lobisomem a gente tem a perda do H, né? Lobo mais homem. E a gente tem a gente ganha ali o S, o som, né? O fonema S. Então nós temos aí lobisomem. Tá vendo o processo de aglutinação? Perde-se aí alguns elementos e ganha-se outros também, e a palavra, de certa forma, se transforma em uma outra completamente diferente, mas mantendo algumas características originais. Então, vamos entender como é que funciona esse emprego do hífen. Emprega-se o hífen em topônimos iniciados por bel, grão ou grã, por verbo ou se houver artigo entre os seus elementos. Grã-Bretanha, passa 4, nós temos aí, né, o verbo, passa. Bahia de Todos os Santos, nós temos artigo aí, os, né, de Todos os Santos. Bel Prazer e Grão-Duque. Os demais topônimos não são escritos com hífen, como América do Sul, América do Norte, com exceções aí de Guiné-Bissau e de Timor-Leste, que ainda entram nessa questão do hífen nos topônimos, ok? Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, como batata inglesa, bem-te-vi. Emprega-se o hífen se o primeiro elemento da palavra composta for além, aquém, recém e sem. Então, além túmulo, aquém mar, recém-nascido, sem teto. A gente coloca sempre o hífen, ok? Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento da palavra composta for bem ou mal e o segundo começar por vogal ou por H. Uma regrinha básica é que quando for bem, o bem com M, né, sempre leva hífen, ok? Então, bem apanhado, bem-humorado, mal habituado, mal-estar. Então, o advérbio bem, ele pode ou não aglutinar, se é o segundo elemento, né? Quando eu falo aglutinar, lembra do que eu falei, né? A justaposição e a aglutinação. A aglutinação é quando há uma perca ou uma alteração aí na palavra para ela poder se construir como uma nova. Então, por exemplo, benfeitor. Benfeitor é a soma da palavra bem mais feitor. Então, para fazer benfeitor, ele perde o M e ganha o N. Então, nós temos um processo de aglutinação aí, ok? Emprega-se o hífen em encadeamentos vocabulares ocasionais, bem como em combinações históricas ou de topônimos ocasionais. Pois nós temos topônimos ocasionais. Tratado Angola-Brasil, Rio-Niterói, por exemplo. Não se emprega hífen em locuções substantivas, como fim de semana, adjetivos, como café com leite, pronominais, como nós mesmos, adverbiais à vontade, prepositivas a fim de, conjuncionais logo que. Né? Fazem exceção a essa regra algumas palavras que já estejam com a grafia consagrada pelo uso, como por exemplo cor de rosa e mais que perfeito. A gente vai lembrar da música da Rita Lee, né? Cor de rosa, joga, a gente vai no automático, né? Mas é cor de rosa. Emprega-se o hífen na união de duas ou de mais palavras ocasionalmente combinadas, incluindo-se itinerários. Então, ele é obrigatório nesse contexto. Então, liberdade, igualdade, fraternidade leva hífen. Ponte, Rio-Niterói, Brasília, Florianópolis, Manaus, Rio Branco, todos levam hífen, porque são palavras que estão ocasionalmente combinadas, ok? No sufixo açu, guaçu e mirim, ele também é obrigatório. Então, jacaré-açu, amoré-guaçu, tamanduá-mirim, todos eles devem utilizar aí o hífen. Então, todos os sufixos terminados em açu, guaçu e mirim também levam hífen. E nos prefixos pós, pré e pró, acentuados, tá? Porque quando eles não vêm acentuados, eles não levam hífen. Eles só
levam um hífen se estiverem acentuados, ok? Então, pós-bíblico, pós-eleitoral, pré-aviso, pré-história, pró-socialista, pró-americano, como eles estão acentuados, eles levam hífen. Se não estiverem acentuados, não levam hífen, ok? Nos prefixos e nos radicais gregos e latinos, auto, ante, lembrando a nossa aula sobre o uso do i, arqui, sobre, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, semi, supra e ultra. Haverá hífen se o início da palavra seguinte for H. Então, sempre que a palavra seguinte estiver iniciada por H, leva-se hífen nessas palavras, ok? Autohemoterapia, extra-humano, infra-hepático, pseudo-herói, supra-homem. Tranquilo? Se o final do prefixo ou do radical e o início da palavra seguinte forem vogais iguais, o hífen é obrigatório. Por isso que micro-ondas mudou, mas micro-ondas não era separado por hífen, agora micro-ondas é separado por hífen porque são dois O's iguais. Ok? Autooscilação, contra-ataque, extra-atmosférico, infra-assinado, micro-ônibus, semi-integral, supra-auxiliar. Tá vendo como são as mesmas palavras, ou são as mesmas vogais no final e no início de palavra? Então, por elas se encontrarem e serem idênticas, elas se separam. Nos prefixos gregos e latinos hiper, inter e super, só haverá hífen se o início da palavra seguinte for H ou R, ok? Então, hiperhidrose, hiperrugoso, interhemisférico, interrelação, superidratação, superrequintado. Sempre que a palavra seguinte começar com H ou com R, nesses prefixos, deve-se usar o hífen. No prefixo latino circum, só haverá hífen se o início da palavra for com vogal, com M ou com N, ok? Ou a gente pode ver em circunadjacente, circunmeridiano, circunlotação. No radical grego pan, a gente vê muito, né? Tem até a musiquinha. Pan-americano, pam, 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 para, pam, 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 para. Então, no radical grego pan, haverá hífen se o início da palavra seguinte for vogal, H, M ou N, ok? Então, pan-americano começa com A, então tem hífen. Pan-eslavismo começa com E, então tem hífen. Pan-islamismo começa com I, então tem hífen. Pan-harmônico começa com H, então tem hífen. Pan-mágico começa com M, então tem hífen. Pan-negritude começa com N, então tem hífen. Os prefixos latinos ab, ob e sob, haverá hífen se o início da palavra seguinte for com R. Tá? Então, como a gente pode ver, abreagir, abrupto ou abrupto, como a gente costuma falar, abrogar. Então, sob roda, sempre que tiver o R no início da palavra, esses prefixos ab, ob e sob deverão ser escritos com S. No prefixo latino sub, haverá hífen se o início da palavra seguinte for com B, H ou R. Então, subbase, subhepático, subrogar, subroda, todas essas palavras devem ser grafadas com hífen. No prefixo latino ad, haverá hífen se o início da palavra seguinte for com D ou com R, ok? Então, ad digital, adrogação. A gente observa aí que todas essas palavras seguintes, né, que são iniciadas com D ou com R, aliadas ao prefixo latino ad, devem ser grafadas com hífen. Então, vamos praticar? Eu trouxe uma grande sessão de exercícios. Hoje eu trouxe um pouquinho mais de exercícios para vocês, a gente praticar um pouquinho mais.
Então vamos lá, vamos começar com a G1 de 1996, onde a gente vai começar trabalhando aí já com o mal, né? Emprego das palavras. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços das frases a seguir. Era uma questão mal resolvida. Aquele aluno é um mau exemplo para os outros. Mal tocou o sinal, os alunos se retiraram. Escolheu um mau momento para sair. Então, nessas 4 questões, quais os maus ou males que a gente coloca aí? Eu pensei que eu tinha colocado as palavrinhas como eu costumo fazer, esqueci. Foi mal. Mas essa é a resposta, é a letra D, né? Primeira, era uma questão mal resolvida, né? Com L, ou seja, se a gente substituir por bem, não perde o sentido. Né? Era uma questão bem resolvida, então uma questão mal resolvida. Aquele aluno é um mau exemplo para os outros, então aquele aluno é um bom exemplo para os outros, então é mal com U. Mal tocou o sino, os alunos se retiraram. Bem tocou o sino, os alunos se retiraram, então é mal com L. Escolheu um mau momento para sair. Escolheu um bom momento para sair, então é mal com U. Ok? Bom, leia o conto de Clarice Lispector para responder as questões. Não soltar cavalos. Como em tudo, no escrever também tem uma espécie de receio de ir longe demais. O que será isso? Porque retenho-me como se, as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus sabe onde. Eu me guardo, por quê e para quê? Para o que estou eu me poupando? Eu já tive clara consciência disso quando uma vez escrevi. É preciso não ter medo de criar. Por que o medo? Medo de conhecer os limites de minha capacidade? Ou o medo do aprendiz de feiticeiro que não sabia como parar? Quem sabe, assim como uma mulher que se guarda intocada para dar-se um dia ao amor, talvez eu queira morrer toda inteira para que Deus me tenha todo. Os espaços do texto devem ser preenchidos, respectivamente, com porque retivesse, porque retesse, porque retinha, porque retivesse, porque retesse. É o porquê separado com acento, né? Porque ele está no sentido aí de razão e está numa pergunta, ok? Final de frase pergunta, ele está sozinho, então é o porquê separado e com acento, e retivesse, né, que é a conjugação aí do verbo retenho. Ela dá até uma dica: retenho-me como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus sabe onde. Tranquilo? Observe a palavra destacada. A Justiça Eleitoral se mobiliza para conseguir um número suficiente de mesários para coordenar cada uma das 3.945 sessões eleitorais do país. Assinale a alternativa que apresenta o emprego correto da palavra destacada. A Câmara de Vereadores não apreciou o projeto em suas últimas sessões plenárias. Por decisão judicial, o Executivo desistiu das cessões de cestas básicas àqueles moradores. No segundo andar, há 2 seções nas quais você pode encontrar esses equipamentos. Costumava assistir às sessões de cinema. É preciso pelo menos 2 sessões para se obter uma boa foto. Então, qual a resposta? Isso mesmo, né? No segundo andar, há 2 seções nas quais você pode encontrar esses equipamentos. Lembrando que seções com C cedilha é aquela de subdivisões, de compartimentos, né? De departamentos. O FSM 2007. Em artigo de opinião, um especialista formulou a seguinte questão: por que razão alguém investiria numa campanha eleitoral um valor muito superior ao que irá receber como subsídio nos próximos 4 anos?
O segmento destacado aparece também em outros enunciados. Assinale a alternativa que apresenta uma forma de emprego incorreta. Vamos lá? Ainda não sei por que partido vou optar. Muita gente escolhe um candidato sem ter um porquê. Por que votar em branco ou anular o voto? Muitos ignoram porque a eleição é importante para a democracia. Com tantos casos de corrupção, escolher mais um político, por quê? Então, qual é a que está incorreta? Isso mesmo, né? Muita gente escolhe o candidato sem ter um porquê. Esse porquê é um porquê junto com acento, né? Porque como a gente tem o artigo indefinido nós temos aí o porquê funcionando como um substantivo. Então, se ele está atuando como um substantivo, ele é o porquê junto com acento. O porquê separado com acento não funciona como um substantivo. Então, esse é o erro. Ana Maria Machado utiliza a construção mas a mais, referência 15, para concluir sua lista de boas razões para a gente chegar perto dos clássicos. Os termos destacados têm semelhança sonora e diferença de sentido e correspondem respectivamente oposição, adição, conclusão, repetição, acumulação, finalidade, explicação, contradição, alternância, intensidade. E aí? Isso mesmo, né? Mas a ideia principal do mas sem o i é justamente de oposição. A principal. E a principal do mais com i é de adição. No novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 2008, foram estabelecidas regras para o uso do hífen em palavras formadas por prefixos antes, super, ultra, sub, etc. Ou por elementos que podem funcionar como prefixos: aéreo, agro, alto, eletro, gel, hidro, macro, micro, mini, multi, neo, etc. Assinale a alternativa em que a regra de emprego do hífen não está de acordo com a determinação do referido acordo. Então, vamos lá? Será que a gente conseguiu memorizar as regrinhas? Usa-se o hífen diante da palavra iniciada por H. Exemplos: anti-higiênico, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Usa-se o hífen diante de palavra iniciada por R e também com os prefixos sub e sub. Exemplos: sub-região, sub-reitor, sub-regional, sub-roda. Usa-se o hífen se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Exemplos: micro-ondas, anti-inflacionário, subbibliotecário, interregional. Usa-se o hífen se o prefixo terminar com a letra diferente daquela que se inicia a palavra. Exemplos: autoescola, antiaéreo, intermunicipal, agroindustrial. Então, qual é a questão certa? Melhor, que não está de acordo com a determinação referida do acordo. Isso mesmo, né? Usa-se o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela que se inicia a palavra? Não, né? Agora, era assim antes, mas agora é quando a palavra, quando o prefixo termina com a mesma vogal que a outra palavra começa. Então, micro-ondas, por exemplo, né? Começa com O, ou termina com O e começa com O. Então, elas devem se separar. Vogais iguais se separam. Vogais diferentes se juntam. Assinale a frase na qual os termos destacados em negrito estão corretos. Perguntaram várias vezes por que resolvi cobrar na justiça o empréstimo que fiz à vizinha. Por absoluta falta de coerência e bom senso,
O vereador acabou tendo seu mandado cassado. Meu médico concluiu que não sou nenhum super-homem e por isso receitou-me anti-inflamatórios e também um antisséptico bucal. Nada havia a fazer senão conformar-se, haja visto que o material usado na sua construção da estrada é de péssima qualidade. Então, qual é a correta? Isso mesmo, né? Perguntaram várias vezes por que resolvi cobrar na justiça o empréstimo que fiz à vizinha. O porquê está certo é um porquê separado sem acento. Nesse caso aí, ele está indicando qual motivo, né? Perguntaram várias vezes por qual motivo resolvi cobrar na justiça o empréstimo que fiz à vizinha, ok? Então, esse porquê ele está indicando aí qual motivo. Então, ele está correto. Tantatã, 2 meses, a jornalista britânica Rowena Davies, 25 anos, foi furtada. Só que não levaram sua carteira ou seu carro, mas sua identidade virtual. Um hacker invadiu e tomou conta de seu e-mail e, além de bisbilhotar suas mensagens e ter acesso a seus dados bancários, passou a escrever aos mais de 5.000 contatos de Rowena, dizendo que ela teria sido assaltada em Madrid pedindo ajuda em dinheiro. Quando ela escreveu para seu endereço de e-mail pedindo ao hacker ao menos sua lista de contatos profissionais de volta, Rowena teve uma resposta à cobrança de 1,4 mil. Ela se negou a pagar, a polícia não fez nada. A jornalista só retomou o controle do e-mail porque um amigo conhecia um funcionário do provedor da conta que desativou o processo de verificação de senha criado pelo invasor. A lacuna do início do texto deve ser corretamente preenchida com acerca de, fazem, acerca de, Se você respondeu a letra B, você acertou, né? Há cerca de 2 meses, a jornalista britânica Rowena Davies, 25 anos, lembra-se que o A com H dá a ideia de passado. Tranquilo? Uma língua é um sistema social reconhecível em diferentes variedades e nos muitos usos que as pessoas fazem dela em múltiplas situações de comunicação. Então, o texto que se apresenta na variedade padrão formal da língua é: quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Cacaso. Aonde é que você vai, rapaz? Tá louco, bicho? Vou cair fora. Mas qual é, rapaz? Uma simples operação de apendicite. Ziraldo. Eu hoje acordei mais cedo e azul tive uma ideia clara. Só existe um segredo. Tudo está na cara. Paulo Leminski. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Chacal. O tempo é um fio por entre os dedos. Escapa o fio, perdeu-se o tempo. Então, dessas 5 questões, quais delas está aí dentro da variedade? Está aí dentro da variedade padrão formal da língua. Se você respondeu a letra E, está certo, né? Henriqueta Lisboa está utilizando aí a variedade padrão da língua. Todos os outros apresentam aí desvios linguísticos na escrita, né? Desde abreviações das palavras, né, a uso aí de gírias. Então, vamos ver hoje a dica do dia, né? Melhor, dicas, né? Que hoje eu trouxe 2. Mas as 2 falam da mesma coisa, sobre o hífen, né? Antes de I e de H. Então, semi e mini, esses prefixos passaram a exigir o hífen antes de I e de H. Então, semi-intensivo, semi-herbáceo, mini irrigação, mini hotel, agora são grafados com hífen. As outras palavras a gente não grafa, a gente escreve normalmente. Em caso de R e de S, a gente dobra as letras, tá? Para poder escrever corretamente. Então, por exemplo, minha saia,
é a junção de mini mais saia. Então, a gente dobra o S, ok? Fica mini saia com 2 S's. Mini restaurante. A gente também dobra o R aí, ok? Mesma coisa para mini selo, mini série, mini revólver. A gente dobra aí essas letras. Com o caso do semi, a mesma coisa. Semi-reta, a gente dobra o R. Semi-sintética, a gente dobra aí o S. Aqui ele traz algumas questões, como por exemplo, o mini coletivo. Ele fala que o mini coletivo está errado, porque não leva hífen. Mesmo antes da reforma, já não levava. Então, mesmo com a reforma, não se leva hífen em mini coletivo. Então, essa expressão usada por esse jornalista está errada. Aqui ele traz também seminovos. Seminovos devem ser gravados agora juntos, não pode mais ser separados. E infelizmente a gente ainda vê as pessoas grafando com hífen, mas é sem hífen agora, seminovos sem hífen. Né? Como semifinal. Semifinal também é sem hífen. É tudo junto. Tranquilo? Beijo para vocês, foi um prazer novamente e até a próxima.